A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Auxiliadora Mussi, com o tema Responsabilidade e Luz da Doutrina Espírita, do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Queridos ouvintes, que a paz de Jesus, nosso divino mestre e amigo, nos acolha a todos, que sintamos envolvidos pelo seu infinito amor. O tema que trouxemos para a reflexão de hoje é a responsabilidade à luz da doutrina espírita. A responsabilidade é o compromisso que temos perante Deus de fazer bom uso de tudo que temos, bens materiais ou espirituais, recebidos graciosamente dele ou com a participação de esforço próprio. Fazer bom uso significa vivenciar a recomendação magna de Jesus. Amai-vos uns aos outros. Tudo que Deus nos coloca à disposição deve estar a serviço de nosso crescimento espiritual, assim como do crescimento espiritual do nosso próximo. O dicionário da língua portuguesa mais conhecido no Brasil define a expressão livre-arbítrio como a capacidade individual de autodeterminação, isto é, de decidir por si próprio. Desse conceito decorre a responsabilidade, que nada mais é do que a obrigação de responder pelos próprios atos. Essas afirmações nos chamam a atenção, já que podemos reconhecer o cristão pelas suas obras, assim como identificamos uma árvore pelas qualidades dos frutos que dá. Como nos ensinou Paulo de Tarso, tudo nos é lícito, mas nem todas as coisas nos convêm. Com essa assertiva, o maior divulgador do Evangelho pretendia nos mostrar a importância da liberdade de escolha, uma vez que se uma pessoa quer receber da vida felicidade, deve promover felicidade, a paz e o amor, não somente em suas ações, mas também em seus pensamentos e conversas. Segundo Divaldo Pereira Franco, os espíritas têm uma responsabilidade especial neste atual momento histórico, a de vivenciar o que o Espiritismo ensina, ou seja, ser a carta viva do Evangelho, para que todos saibam o que está escrito na Boa Nova. Cabe ao espírita eleger o bem e a saúde, livre e espontaneamente, pelo simples fato de ser cristão, pois o Espiritismo é uma metodologia de educação que nada proíbe. Cada um tem liberdade de ação, mas recomenda a opção pelo bem. Todos sabemos que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, necessária e inevitável, porque Deus é Pai e é justo para o nosso bem. Às vezes entendemos que estamos praticando o bem em sua plenitude. No entanto, diante do egoísmo ainda impregnado na alma, expressamos pelo nosso comportamento apenas o meio bem. Neste caso, por ora, estamos ainda afeiçoados no movimento do mal. Feliz do homem que procura sua felicidade, fazendo com que os outros sejam felizes. Jesus nos ensinou que é dando que se recebe. Então, que tal procurarmos oferecer mais carinho e afeto às pessoas que nos rodeiam? O homem de bem é bom, humano, benevolente, responsável, respeitador, caridoso e indulgente. O homem de bem não alimenta ódio nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só se lembra dos benefícios por saber que perdoado será conforme houver perdoado. Na década de 1930, um rabino chamado Samuel vivia numa aldeia polonesa. Gostava de dar longas caminhadas pelo campo. Era conhecido pela sua gentileza, pela forma com que se dirigia a todos. Naquela aldeia, as relações entre cristãos e judeus não eram muito boas. Mesmo assim, toda vez que o rabino passava pelo camponês Senhor Miller,
o cumprimentava com um sonoro bom dia. O lavrador lhe voltava as costas e não havia resposta. Mas o rabino não desistia. Todos os dias passava e cumprimentava o Sr. Miller. Depois de muito tempo, o lavrador decidiu corresponder ao cumprimento, primeiro com um leve toque no chapéu, depois acrescentou um sorriso. Mais tarde gritava de volta: "Bom dia, rabino!" Os anos se passaram, chegaram os nazistas e o rabino e toda a sua família foram feitos prisioneiros e levados a um campo de concentração. O rabino foi sendo transferido de um campo para outro até chegar ao campo de Auschwitz. Desembarcando do trem, ele entrou em uma enorme fila para a seleção. Percebeu enquanto caminhava que lá na frente estava o comandante do campo. Era ele quem indicava com um bastão para onde o prisioneiro deveria ir, para a esquerda ou para a direita. A esquerda queria dizer morte imediata. A direita, garantia de sobrevivência. Enquanto a fila avançava, ele pensava: esquerda ou direita? Morrerei ou viverei? Pensou: que tipo de homem seria aquele comandante que decidia sobre a vida e a morte de outros tantos homens? Quando estava apenas a uma pessoa de distância do oficial, afastou o medo e olhou para o rosto do comandante. Os olhos de ambos se encontraram. O rabino olhou para os olhos que o fitaram e disse baixinho: "Bom dia, Sr. Miller." E ele respondeu: "Bom dia, rabino." Estendeu o bastão para a frente, apontou à direita e gritou: "Passe!" E o rabino passou para a direita, para a vida. O rabino jamais pensou que um dia sua vida estaria nas mãos daquele homem simples que lavrava o campo todos os dias em sua aldeia. Mas o cultivo da gentileza, do bom humor, da cortesia lhe salvaram a vida. Vamos falar agora sobre a responsabilidade da família. Perguntamos aos pais: vocês se sentem importantes? E todos deveriam responder: somos muito importantes porque temos nosso papel de pai e mãe para cuidarmos e educar nossos filhos. O movimento espírita tem oferecido, através de cursos e encontros, grandes oportunidades para a discussão de problemas relacionados à família. Nesse processo de socialização, os componentes das famílias trocam experiências, dividindo suas dúvidas, multiplicando sua capacidade para o bem conviver. Os argumentos que a doutrina oferece são convincentes, porque analisam problemas numa relação de causa e efeito à luz da reencarnação. Os pais conscientes, seguros, transmitirão aos filhos uma herança benigna mais humana, mais consciente. As crianças sempre vêm ao mundo para readaptar-se ao meio em que viveram, junto às pessoas certas e propícias à sua evolução. A responsabilidade dos pais é enorme quanto ao direcionamento da criança para o caminho do bem. São verdadeiros talentos confiados aos pais para ajudá-los no crescimento e amadurecimento espiritual. A aprendizagem social tem início na família, onde o filho aprenderá a respeitar os pais, que são as autoridades, a trabalhar em regime de cooperação, a dividir o que é seu e de seus irmãos, a desfrutar de seus direitos. Desta forma, estará se preparando para a sua integração na sociedade em que vive, capacitando-se para respeitar os direitos de seus semelhantes. O lar construído com amor e respeito é o lugar onde os filhos
são preparados para crescer no sentido da independência. Os filhos se espelham nos pais, portanto, os pais, exemplos vivos, devem ser alavancas que impulsionam os filhos rumo à evolução maior para que os superem. Nós sabemos que trazemos experiências de outras encarnações, que se manifestam através de tendências boas ou más. Quando em um momento de esgotamento de nossas forças, formos reclamar dos filhos que nos causam dores e preocupações, angústias e padecimentos, Chico Xavier nos esclarece: os filhos problemas são os espíritos que nós desencaminhamos no passado. São as almas de outras experiências a quem prejudicamos, traindo, roubando, iludindo e que hoje estão ao nosso lado para a devida reconciliação. É a oportunidade que temos para mostrar a elas que não somos mais os mesmos de outrora, ajudando-as a reencontrarem o bom caminho. E faremos isto dando a elas o que negamos no passado. Segundo Chico Xavier, no trato com essas almas feridas, precisamos ter muita paciência, perseverança e dedicação constante, pois recuperar a confiança delas pode ser o trabalho de uma vida toda. Compensa transformar o filho problema em filho amigo. Compensa qualquer esforço e saber que um dia conseguiremos retirar o filho do abismo que nós mesmos empurramos pela falta de nosso amor. Por isso, só o amor os trará de volta ao aconchego de nosso coração. É responsabilidade da família conduzir o filho nos seus primeiros anos de vida, educando-o para a sua harmonização com os semelhantes. As maiores influências sobre a nossa família atualmente são relacionamento social, política, trabalho, meios de comunicação, escola, religião, saúde, influências espirituais. Para cumprir bem o desenvolvimento humano, necessitamos conviver com todas elas. Que influências negativas estamos deixando sem controle? Não devemos nos colocar à frente da TV sem o objetivo e não deixemos que a TV escolha para nós a programação do momento. Erram os pais que criam toda sorte de dificuldades ao relacionamento dos filhos com estranhos ou com os meios de comunicação à nossa volta. Dessa forma, os privam de experiências vivenciais que são muito úteis ao desenvolvimento. O extremo oposto, no entanto, é também desejável. Deixar os filhos a inteira liberdade de escolha de amigos, passatempos e atividades é faltar com o nosso dever primordial de pais. Nem superproteção, nem abandono. Procuremos o equilíbrio. Não nos entreguemos à leitura irrestrita de jornais, revistas e livros. Procuremos lê-los com o objetivo de educação própria. A literatura espírita coloca à nossa disposição um manancial de leituras edificantes. A participação nas atividades dos nossos filhos, escolares, sociais, esportivas, religiosas e outras, é o único meio seguro de conhecermos as influências boas e más presentes nesses ambientes. O diálogo deve ser constante, mostrando amor e vontade de ouvi-los e compreendê-los. Atualmente, quem está exercendo maior influência sobre a conduta das crianças e dos jovens é a família e não o meio. Não deixemos tarefas tão importantes como a educação de nossos filhos a cargo exclusivo de professores ou sob o domínio de fabricantes de produtos de consumo. Há pais que fazem pelos filhos as tarefas que os professores lhes solicitam. Pensando em ajudar,
negam ao filho a oportunidade de se fazer verdadeiramente livre. Não temos filhos para que sejam criados por empregados, professores ou avós. Os pais não são animais reprodutores, não podem esquecer que assumiram perante a Deus a tarefa de levar um ser de completa dependência à mais completa liberdade. Outros pais fazem dos filhos cópias perfeitas dos seus ídolos de TV. Compram roupas, bolsas, calçados e outros adereços de personagens que a mídia produz, como se fossem modelos saudáveis a serem seguidos. Estão impedindo que as crianças desenvolvam o senso crítico. São os pais que adoçam o café ou suco do filho. São eles que sabem do que o filho gosta ou deixa de gostar. São eles que respondem quando alguém pergunta à criança se ela deseja isto ou aquilo. São eles que escolhem roupas, calçados, conforme as cores e modelos de que o filho gosta, muitas vezes abafando o desejo do filho quando este já tem idade para opinar. São os pais que arrumam sua cama e põem em ordem seus brinquedos. Criam os filhos como se fossem inválidos, achando que estão ajudando, negam aos filhos a oportunidade de se fazerem verdadeiramente livres. Os pais geralmente se acham criadores e donos dos filhos, quando na verdade eles são antes de tudo filhos de Deus. Sob o ponto de vista da genética espiritual, os filhos são nossos irmãos e Deus, o Pai Criador de todos nós. Com essa educação, a criança cresce sem se conhecer, porque os pais é que sabem tudo sobre ela. Na adolescência, os conflitos aumentam, pois os filhos já não aceitam mais serem guiados pelos pais. Comportam-se como os de seu grupo e vestem-se como eles. Não têm gosto próprio, pois os pais sempre decidiram tudo por eles. Este tipo de educação gera jovens sem opinião própria, preocupados com o que os outros pensam ou dizem deles. São jovens sem iniciativa, sem senso crítico, sem opinião própria, sem maturidade, que estão esperando que alguém lhes diga o que fazer e do que devem gostar ou desgostar. Os pais devem educar os filhos para que tenham autonomia no pensar e no agir por si mesmo, corrigindo seus passos e oferecendo-lhe a bendita oportunidade de crescimento. Amar, queridos ouvintes, é também pôr limites aos filhos. É dizer não quando for preciso e sempre exemplificar o porquê da proibição. Existe a necessidade da corrigenda e da proteção do trabalho da educação, mas tendo cuidado para não romper a linha que separa a autoridade do autoritarismo. Só assim a criança será verdadeiramente corrigida sem que se plante o pavor e a revolta em seu coração. Os pais devem ter tempo para se dedicarem ao filho, ser presentes e serem seu amigo. Um pai não tinha tempo de falar com o filho, nem de vê-lo durante a semana. Conta que quando saía para trabalhar era muito cedo e o filho ainda estava dormindo. Quando voltava do serviço era muito tarde e a criança não estava mais acordada. Isso o deixava angustiado por não ter tempo para o filho e tentava se redimir indo beijar todas as noites quando chegava em casa. E para que o filho soubesse de sua presença, ele dava um nó na ponta do lençol que o cobria. Isso acontecia religiosamente todas as noites quando ia beijá-lo. Quando a criança acordava e via o nó, sabia através dele que o pai tinha estado ali e o havia beijado. O nó era um meio de comunicação entre eles. Este fato nos faz refletir sobre as muitas maneiras de um pai ou uma mãe se fazerem presentes e se comunicarem com os filhos. Para que haja comunicação, é preciso
Que os filhos ouçam a linguagem do nosso coração, pois em matéria de afeto, os sentimentos sempre falam mais alto que as palavras. É por essa razão que um beijo revestido do mais puro afeto, cura a dor de cabeça, o arranhão no joelho, o ciúme do bebê que roubou o colo, o medo de escuro. Pensemos no valor honestidade. Estimulemos nossos filhos a serem honestos, não colando nas provas, não mentindo. Dizer sempre a verdade, mesmo que fiquem em apuros. Pensemos no valor coragem, que significa seguir os bons impulsos, demonstrar os próprios sentimentos, de ser afetuoso, de ser amigo, coragem de fazer o que é certo, mesmo que seja sozinho. Pensemos no valor respeito, respeito pela vida, pelos pais, pelos mais velhos, pela natureza, pelas crenças e direitos dos outros. Ministremos desde já aos nossos filhos as lições do bem, da honradez, para que quando partirmos para o mundo espiritual, possamos partir com a consciência tranquila, com a certeza do dever cumprido. Ao concluirmos o estudo de hoje, procuremos mudar nossa atitude, exercitando o bem não pela metade, mas sim por inteiro. Tentemos esquecer os problemas, amando, compreendendo e ajudando. Ajudemos a todos sem esperar retribuição. É sempre dando que haveremos de receber. Quando chegamos ao local de trabalho, podemos optar em ficar de bem com todos ou buscar o isolamento ou ainda contaminar um ambiente com mau humor. Em todas as situações da vida, sempre temos 2 ou mais possibilidades para escolher. A vida nos exige decisão a cada momento. Sempre temos que optar entre uma ou outra atitude. Quando alguém o ofende, você pode escolher entre revidar, calar-se ou oferecer o tratamento oposto. A decisão é sempre sua. O que vale ressaltar é que todas as ações terão uma reação correspondente, como consequência. E essa reação é de nossa total responsabilidade. Obrigada, queridos ouvintes, pela atenção e que possamos ter a boa vontade de colocar na prática do nosso dia a dia esses ensinamentos para que possamos nos tornar pessoas melhores. Termina aqui a palestra do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Boa noite.